capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocamos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bem, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos agora diante da Tua Palavra e pedimos, Deus querido, que o Senhor, a partir dela, nos oriente, nos instrua, nos confronte, nos ajude a enxergar a verdade e a viver pela verdade. E nos capacite, Deus querido, a viver conforme o Senhor quer que vivamos. Eu peço isso para mim e para todos que estão aqui, e isso em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Em geral, a gente detesta problema. Ninguém aqui corre atrás de problema, ninguém aqui quer ter problema. Eu sou, por exemplo, o tipo de pessoa que odeia manual de instrução. Eu não gosto de manuais de instruções. Eu dificilmente, quando eu compro alguma coisa nova, ou alguma coisa que precisa ser montada, dificilmente eu leio o manual de instruções. Só que, grande parte das vezes, quando eu vou montar alguma coisa que precisa do manual, no meio do caminho eu descubro que está uma peça faltando, tem alguma coisa que está fora do lugar, e eu preciso desmontar tudo, ir ao manual de instruções, ver como ele me orienta, e aquilo que poderia durar meia hora, dura 2 horas. Né? Então, tudo poderia ser bem mais fácil se nós, por exemplo, lêssemos os manuais de instruções antes de fazermos alguma coisa. Tudo poderia ser bem mais fácil se nós, por exemplo, olhássemos para as Escrituras antes de tomarmos uma decisão. Nós temos uma tendência de fazer a mesma coisa quando temos algum problema. O que geralmente nós queremos? Nós queremos conselhos práticos. Nós queremos soluções para os problemas. Nós queremos alguém que nos oriente, que fale como acabar com um problema. E, em geral, quando a gente está diante de um problema, a gente está sempre se analisando e analisando o nosso senso de potencial. Será que eu tenho condições de lidar com isso? Será que eu tenho condições de lidar com essa situação, com essa pessoa, com essa nova etapa de vida, com esse novo desafio diante de mim? Por exemplo, quando um chefe ou um treinador nos dá uma missão, internamente nós avaliamos: será que eu consigo desempenhar essa missão, essa tarefa que está me sendo dada? Mulheres grávidas, quando entram nos seus meses de gestação, elas começam a se perguntar e se imaginar como serão como mães. Quando um jovem pede uma namorada em casamento, muitas vezes ele começa a pensar e a se perguntar como ele será como marido. Fazemos isso tanto diante de grandes fatos, quanto diante de pequenos fatos. E na vida espiritual não é diferente. Nós estamos sempre nos perguntando: será que estou preparado para fazer o que Deus quer que eu faça? Será que estou preparado para essa nova missão, para esse novo papel, para esse novo chamado, para esse novo momento da vida? Será que estou preparado para esse novo ministério na igreja? Será que estou preparado? Aqui nós vemos Paulo, na carta aos Gálatas, procurando explicar o Evangelho a pessoas que achavam que conseguiam fazer as coisas do jeito delas. Há pessoas que achavam, inclusive, que poderiam acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Há pessoas que não leram como deveriam ler o Antigo Testamento, o manual de instruções.
Há pessoas que achavam que tinham potencial inerente nelas mesmas, em suas obras, para fazer aquilo que Deus queria que elas fizessem. Paulo, então, está falando esse tipo de pessoas que, sinceramente, não são muito diferentes de nós. Nós também, em muitos momentos, somos assim. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Nós fazemos escolhas baseadas em nossas pressuposições e não na palavra. Nós fazemos escolhas baseadas em nossos sentimentos, nossos desejos, a nossa maneira de interpretar a realidade, não das Escrituras. Nós muitas vezes nos sentimos impotentes diante de um desafio ou fortes demais diante de um desafio. E geralmente o nosso senso de impotência ou o nosso senso de força tem a ver com aquilo que está inerente a nós. Então, na verdade, eu acho que essa carta tem muito a ver com nós. Não só com aqueles leitores da igreja da Galácia, mas muito a ver com nós também. Com aquilo que nós fazemos e que desejamos. E Paulo está procurando explicar esse evangelho, então, para pessoas assim e também para nós. No capítulo 2, versículo 19 e 20, ele afirma, por exemplo: eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está querendo dizer para a gente? Paulo está querendo dizer para a gente que a cruz de Cristo determina o nosso potencial. Não é a nossa capacidade de fazer ou deixar de fazer. A cruz de Cristo. O que as Escrituras dizem que devemos fazer é a maneira como devemos fazer, e a cruz de Cristo determina qual é o nosso potencial, aonde podemos chegar. Não é a nossa capacidade, não é a nossa profissão e não é o nosso intelecto. A cruz não é só a entrada num novo relacionamento com Deus, ou a porta de entrada para o céu. A cruz, ela define a nossa identidade. Ela define quem somos, como vamos viver. E ela define isso aqui agora. Não é uma definição apenas para a eternidade. É uma definição para o hoje. A cruz define quem eu sou, como eu vou viver, como eu vou fazer escolhas, como eu vou pensar, como eu vou sentir, como eu vou agir, como eu vou falar. A cruz me dá uma nova identidade. Cristo habita em nós, por meio da pessoa do Espírito Santo. E Ele nos concede um novo coração, com o poder para viver algo totalmente novo. É disso que eu quero falar hoje para vocês, meus irmãos. Eu quero falar sobre esse potencial, e esse potencial diante de uma luta que há dentro de nós. A luta entre a carne e o Espírito. A luta que tem entre os desejos do nosso coração e o Espírito Santo que habita em nós e que nos chama, nos capacita a viver conforme Deus quer que vivamos. Nós temos aqui uma ênfase naquilo que somos chamados para viver e viver em liberdade. Estávamos antes sobre a maldição da lei. Estávamos antes condenados pela lei. Mas Cristo nos libertou. Éramos escravos do pecado, da lei do pecado. Paulo fala isso em Romanos 7, que o pecado funciona como uma lei. Estávamos escravos dessa lei, mas agora somos filhos de Deus. E aqui nós temos uma advertência. Essa liberdade pode ser facilmente perdida. No capítulo 5, versículo 1, ele diz assim para a gente: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Há aqueles que deslizam da liberdade para um jugo de escravidão. Há aqueles que deslizam da liberdade que tem em Cristo Jesus para um jugo de escravidão ao pecado. Quando permitem que o pecado novamente domine seus corações e novamente se permitem ser escravizados por esse pecado. No versículo 13 ainda do capítulo 5, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Há aqueles que usam essa liberdade para se tornarem licenciosos. E acham que podem viver do jeito que querem. E acham que podem viver do jeito que querem. Podem fazer o que querem. Podem agir como querem. Não devem submissão às Escrituras, não devem submissão a Deus, não devem submissão às autoridades constituídas por Deus. Então Paulo está nos alertando, antes de entrar no texto que nós vamos expor hoje, que nós podemos facilmente perder essa liberdade que nos foi dada em Cristo Jesus. Esse é o tema, por exemplo, dos versículos 13 a 15.
quando ele continuando no versículo, ele fala no versículo 14, do capítulo 5, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo está então enfatizando que a verdadeira liberdade cristã vai se expressar no autocontrole, na capacidade de amar o meu próximo e no freio que eu dou para os desejos que eu tenho de destruir o meu próximo. Paulo está nos dizendo então que essa liberdade vai se dar num serviço cheio de amor, prestado ao meu próximo e na obediência à lei de Deus. Agora, como é possível sermos obedientes? É tão difícil não destruirmos as pessoas. O que a gente quer é destruir. O que a gente quer é ofender quem nos ofendeu. O que a gente quer é se vingar de quem fez alguma coisa contra a gente. Como então a gente consegue ser livre desses desejos maus no coração e viver a vida de liberdade para a qual somos chamados? Liberdade para amar. Liberdade para obedecer. Como? Só tem um jeito. Pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo, habitando em nós, nos capacita a essa vida de liberdade. Não há outra maneira. Só pelo Espírito Santo você será capaz de viver esse chamado. Só Ele pode nos manter verdadeiramente livres. Então aqui nós temos o Espírito Santo sendo apresentado como santificador. O único que pode se opor à carne. Isso fica claro nos versículos 16 e 17 que nós já lemos. Que ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o Espírito Santo vai nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. Versículo 18 ele diz isso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E o Espírito Santo vai produzir os frutos em nossa vida. Versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito e ele começa a dizer qual é o fruto do Espírito. Só através do Espírito Santo somos capazes de viver uma vida de liberdade. Portanto, algo que deve ser inerente ao crente é: vivemos em liberdade. O que é liberdade, biblicamente? Liberdade é a capacidade de amar a Deus e ao próximo. Liberdade não é fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero é escravidão. É a escravidão dos meus próprios desejos, minha própria carne. Fazer o que Deus quer é liberdade. A ideia então bíblica de liberdade é essa. E o Espírito Santo então nos capacita a isso. Então vamos ver o que o texto vai nos falar com relação a esse chamado de liberdade que temos do Espírito Santo e como isso se dá. Será que isso é algo fácil, tranquilo? Será que simplesmente quando nós somos convertidos, de um dia para o outro somos livres e nunca mais temos lutas? Será que é isso? Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui no texto que se segue. Ele vai nos dizer de um conflito que há dentro de nós. Eu quero dividir esse conflito, essa análise do texto em duas partes. A primeira parte, o conflito cristão. O conflito que acontece dentro de nós, no nosso ser. Nós temos estudado sobre isso nos últimos sermões. Nós temos falado sobre essa luta interior, sobre essa luta do coração, desse mal que está dentro de nós. E algo que é muito interessante, muito importante, nós temos sempre em mente, diante dos olhos, o mal dentro de nós sempre é a maior luta da nossa vida. Quando nós achamos que o mal fora de nós é o maior problema, nós incorremos no erro de não enfrentarmos o inimigo como deveríamos e nos deixarmos ser dominados por ele. Sempre a maior luta tem a ver com o mal dentro de nós. Então, o que Paulo vai falar desse conflito? Na primeira parte, no versículo 16 ao 23, ele vai falar que temos dois combatentes, carne e espírito. Estão combatendo dentro de nós. Com a carne, o que Paulo está querendo dizer? Ele está chamando de carne essa natureza que é hereditária em nós. Essa condição caída, essa natureza depravada com a qual nascemos. O salmista, no Salmo 51, fala que nós somos concebidos em iniquidade, ou seja, nós nascemos iníquos. Nós nascemos com essa natureza má, que vai contra Deus. Isso se tem algo que é natural em nós, é ser contra Deus.
Então é isso que ele está chamando de carne. E de espírito ele está se referindo ao próprio Espírito Santo, que nos renova, como eu já falei aqui, que nos regenera, que nos coloca numa condição de viver em liberdade, que nos dá uma nova natureza e que permanece em nós. Então, há esse embate, carne e espírito. Agora, esse embate só acontece nos crentes, né? Porque os não crentes não têm Espírito Santo. Então, esse embate é algo dos cristãos. Agora, o que acontece então no não crente? Que conflito ele tem? Ele não tem um conflito entre o Espírito Santo e a carne. Ele tem um conflito moral entre aquilo que as regras da onde ele vive, ou da própria família, ou da sociedade, ou as leis do país dizem que é errado, e o que ele deseja fazer. Então não é o mesmo conflito que nós temos. Nós temos um conflito entre o Espírito Santo e a carne. Eles têm um conflito da moralidade. Algo que eles querem fazer, mas que fora dele, ou diante das regras da qual ele está inserido, é dito que é errado. Né? Então, são conflitos diferentes. A carne, então, vai representar o que somos por nascimento. Naturalmente, nós somos assim. Naturalmente, as crianças têm esses pecados aqui, que são chamados de obras da carne. Naturalmente, isso é algo que acontece na vida de todos nós e das nossas crianças quando elas nascem. E o Espírito Santo, ele vai mostrar aquilo que nós nos tornamos quando nós nascemos novamente. Há um novo nascimento, esse novo nascimento é chamado de regeneração, e a partir daí nós nos tornamos pessoas novas. A palavra vai chamar de nova criatura. Então, esses dois vivem em constante luta. Na medida que andamos no Espírito, a carne é subjugada. Na medida que alimentamos a carne, ela fica mais forte na luta contra o Espírito. Mas eles sempre permanecem com constante conflito, e esse conflito vai durar a vida inteira, até que sejamos levados para a glória. E o apóstolo Paulo, então, diante desse conflito, ele vai nos apontar comportamentos que vão revelar o domínio de um ou o domínio do outro. Quais são, por exemplo, os comportamentos que revelam o domínio da carne em nossas vidas? Ele vai dizer isso aqui no versículo 19 e no versículo 20. Ele vai dizer que são... Ele vai dividir esses conflitos em 3 áreas, né? Sexo, religião, sociedade e alimentação. Sexo, religião, sociedade e alimentação. Ele vai dividir esses conflitos nessas 3 grandes áreas. Ele vai enquadrar, ele vai encaixar os conflitos nessas áreas. Por exemplo, os conflitos que nós temos com relação ao sexo: prostituição, pureza e lascívia. O que nós podemos entender por prostituição? Essa relação sexual entre pessoas que não são casadas, ou qualquer tipo de relacionamento sexual contrário às Escrituras. Podemos incluir, por exemplo, pornografia, podemos incluir masturbação, podemos incluir sexo virtual. Isso daqui tem a ver com os pecados de prostituição. Impureza, qualquer comportamento anormal, como, por exemplo, sexo com animais, sadomasoquismo, pedofilia. E a lascívia, que é a indecência, é a falta de decoro. Alguns exemplos: sexo em local público, atentado ao pudor, um ato indecente diante de pessoas. É o que a gente pode classificar como lascívia, como comportamentos que são consequência da lascívia. Essas 3 palavras vão nos mostrar então que a ofensa sexual pode ser pública ou particular. Ela pode se dar entre pessoas casadas, ou de uma pessoa não casada com uma outra pessoa, ou pessoas solteiras. A grande questão aqui é fazer algo fora daquilo que Deus define que tem que ser a nossa sexualidade. E há regras para os solteiros, há regra para os casados. O segundo bloco que ele vai nos colocar é o bloco da religião, onde ele vai incluir no versículo 20 a idolatria e feitiçaria. Um detalhe: idolatria e feitiçaria são tão obra da carne quanto o pecado sexual. A glutonaria é tão obra da carne quanto o pecado sexual. E aí a gente tem algumas dificuldades, né? Porque a gente geralmente só disciplina, só se preocupa, só enfatiza muito os pecados sexuais. Os demais pecados, que estão no mesmo bloco de obras da carne, os demais pecados a gente muitas vezes ignora. E até convive muito bem, até faz piada, né? A gente até brinca com aqueles que comem muito,
como se fosse uma coisa super tranquila, super normal, no sentido de não ter nenhum problema diante de Deus, sendo que a Bíblia está dizendo que é uma obra da carne. É algo sério. E no mesmo bloco que ela coloca que aqueles que cometem pecado sexual não herdarão o reino de Deus, ela coloca, por exemplo, aqueles que são idólatras, que trabalham com feitiçaria, que se iram, têm discórdias, dissensões, inimizade, e assim vai. Então a idolatria é o culto prestado a outros deuses, a adoração a falsos deuses. Ela pode ser no aspecto formal, ou ela pode ser um estilo de vida. A feitiçaria vai ser algo mais aprimorado. Ela é o intercâmbio com os poderes do mal. Ela é o acesso a isso. É a prática de uma atividade que chama, que busca, que invoca esses poderes. Temos o terceiro bloco, que é da área social. E aí nós podemos traduzir, aqui os termos são muito claros desses pecados, mas eu peguei uma outra tradução, e a gente pode chamar de inimizades, brigas, ciumeira, excesso de ira, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas. E por fim a área da alimentação, bebedice e glutonaria. A esta lista de obras da carne, nós temos então o campo do sexo, o campo da religião, o campo da sociedade e o campo da alimentação. Detalhe, Paulo fala que aqueles que praticam em todas ou em algumas dessas obras não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Então nós precisamos levar muito a sério isso. Aqui tudo é obra da carne. E às vezes algumas dessas obras nós nos acostumamos com elas. E viram parte da nossa personalidade. Tem gente que até fala com orgulho disso daqui, como se fosse uma qualidade, sendo que ele está exaltando uma obra da carne. E aqueles que vivem de acordo com essa obra estão sujeitos ao mesmo destino que aqueles que vivem no pecado sexual. Inferno. A segunda parte, Paulo aqui vai falar então do fruto do Espírito. Nós temos aqui 9 graças cristãs que vão descrever como tem que ser a atitude dos cristãos, daqueles que amam a Cristo. Então, a gente viu aqui Paulo falando quais são os comportamentos que revelam uma vida dominada pela carne. Uma vida que está alimentando a carne, que está contribuindo para a expansão da carne. São essas. Quais são agora os comportamentos, as atitudes que revelam uma vida que anda no Espírito? Que está subjugada, cativa ao Espírito Santo, que é obediente ao Espírito Santo. Então ele vai dizer para a gente quais são essas atitudes. Ele vai falar primeiramente amor, alegria e paz. Aparentemente essas 3 atitudes se referem a uma relação com Deus. A quem devemos devotar o nosso maior amor, em quem nós encontramos a verdadeira alegria e em quem nós temos a verdadeira paz. Depois ele fala de longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes dos relacionamentos com o meu próximo. Virtudes sociais, virtudes que são vivenciadas nos relacionamentos. Então, a longanimidade, por exemplo, é a paciência com aqueles que nos irritam. A benignidade é a disposição de ser bom. E a bondade é o ato de ser bom. Se referem a atos, a palavras, a atitudes de bondade. Essas são, a primeira então conjunto é direção a Deus, o segundo conjunto direção ao meu próximo e o terceiro conjunto, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem a ver comigo mesmo, com questões do meu próprio coração, com questões, com atitudes que eu tenho também, que claro que vão se revelar no amor ao próximo, a expressão de amor ao próximo, a expressão de amor a Deus também, mas que tem uma direção dentro de mim mesmo. Por exemplo, ser fiel é ser alguém confiável. Ser manso é ter uma atitude de humildade, como Cristo teve. E autocontrole, mansidão e fidelidade são aspectos do autocontrole. Os fiéis têm autocontrole sobre seus desejos, emoções e vontades. Os mansos têm o controle. A força do manso resiste no controle em não expressar a ira, em não se deixar dominar pela ira. E numa atitude de humildade. Então, todos são fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica com seus gomos. É um fruto, com vários gomos. Aqui tudo é fruto do Espírito. Então, aqueles que
estão andando no Espírito, vivendo no Espírito, são percebidos como pessoas que têm essas qualidades. A pergunta que eu quero que você se faça é: aonde você se encaixa aqui? Qual das listas? Obra da carne ou fruto do Espírito? Como é que está a sua vida? O que mais é percebido em você? Quando alguém olha para você, o que vê? Você está alimentando a carne, vivendo conforme ela, ou você está andando no Espírito? Carne e Espírito, então, vão nos empurrar em direções opostas. Há uma rivalidade brutal, interminável e imortal dentro de nós, entre esses dois. Que só vai acabar quando nós formos para a glória, né? Quando Deus nos chamar. Diante disso, então, qual é a nossa postura? Diante disso, nós deveríamos ter então a seguinte postura: fome de Deus, fome de santidade, fome de viver, andar pelo Espírito e não alimentar a carne. Essa fome deve reinar em nossos corações. Ela deve reger cada momento da nossa vida, cada instante. Essa fome tem que ser maior do que a fome em querer ser bem sucedido. Essa fome tem que ser maior do que a fome em querer ser bom pai, ser boa mãe. Essa fome tem que ser maior do que a fome em querer ser bom empregador e bom empregado. Essa fome tem que ser maior do que a fome por qualquer coisa nessa face da terra. Nada é mais importante do que a fome por querer ser santo e viver para a glória de Deus. Essa fome deve reger todas as áreas da nossa vida. Todas. Não há uma área da minha vida que não deve estar subjugada à fome de querer ser como Deus quer que eu seja. De querer revelar o fruto do Espírito na minha vida. Essa fome tem que ser maior do que a fome de querer que meu cônjuge mude. Essa fome tem que ser maior do que a fome de querer que meus filhos mudem. Essa fome tem que ser maior do que a fome do que querer que as pessoas com quem eu convivo mudem. Essa fome tem que ser maior do que a fome em querer que as circunstâncias mudem. Essa fome é a grande fome das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo falou isso claramente quando foi tentado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o conflito que há dentro de nós. Esse conflito é ameaçador. Esse conflito é doloroso, é incessante. Então, o primeiro entendimento é: há esse conflito. Só que se acabasse aqui, gente, nós sairíamos em desespero. Como assim? Tem um conflito dentro de mim, obra da carne e fruto do Espírito. Eu sei, é uma realidade, eu não vou fugir disso, e isso vai acontecer a vida inteira. E o que eu faço diante desse conhecimento? Aí vamos para a próxima parte do texto. Versículo 24 e 25 nos apresenta o caminho da vitória. O caminho da vitória cristã. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que eu faço para controlar a concupiscência da carne e produzir o fruto do Espírito? Há um princípio que a gente não leva em consideração, que a maioria das pessoas não leva em consideração, que a gente fala, que no aconselhamento a gente fala muito, mas que as pessoas não fazem, e se fizessem, veriam o quanto conseguiriam subjugar a carne e lidar bem com essa luta. São dois princípios chamados permanência e simplicidade. São princípios que regem a vida cristã. A vida cristã é simples, gente. Não tem floreios. Não tem aqui 35 técnicas para você vencer a carne. Não tem aqui enciclopédia bíblica para como vencer a carne. Não tem aqui nada muito complexo, muito floreado, muito cheio de técnicas para você. É simples. Como vencer a carne? Me dedicando às disciplinas devocionais. Me dedicando à prática da oração. Me dedicando à leitura e meditação das Escrituras. Vivendo a vida comunitária, indo ao culto, participando dos sacramentos, quando precisando, pedindo ajuda àqueles que podem me aconselhar. Não há nada tão complexo, mas essa simplicidade tem que ser permanente. Como que eu vivo tudo isso? Dia a dia, todos os dias. Eu preciso me alimentar com a palavra de Deus diariamente. Eu preciso orar todos os dias.
Eu preciso dominicalmente estar na igreja. É constante isso. Então não há nada muito profundo no sentido, na verdade é profundo, mas não é complexo. São coisas simples. Devemos manter a devida atitude cristã. Na palavra do apóstolo Paulo, o termo que ele usa para isso é crucificar a carne e andar no Espírito. Vamos tentar entender o que é crucificar a carne e depois andar no Espírito? Ele fala isso no versículo 24, de crucificar a carne. Ele fala, nós que crucificamos a carne. Então, é algo nosso. É uma atitude minha. Eu devo crucificar a carne. Eu não fico sentado no berço, sentado no sofá ou deitado no berço esplêndido, esperando Deus crucificar a minha carne. Eu preciso tomar essa atitude. Isso é a minha parte desse projeto. Eu preciso crucificar a minha carne. O que é crucificar a carne? Matar a minha velha natureza. Não alimentar a velha natureza. Paulo tomou emprestado aqui a ideia de crucificação do próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos 8,34 diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é o termo usado para falar de renúncia. Eu preciso renunciar aos desejos da carne. Eu preciso abrir mão deles. Eu preciso pregar a minha carne na cruz. Nós deveríamos, como discípulos de Cristo, nos comportar como criminosos, condenados, que carregam a carne até o lugar de crucificação. É como se a carne fosse a nossa cruz. Nós vamos carregá-la até o lugar de crucificação e crucificá-la como Cristo foi crucificado. Agora, como é que foi feito isso? Como é que foi essa execução da crucificação de Cristo? E nós vamos fazer um paralelo para falar da execução da crucificação da nossa carne. Primeiro, essa rejeição à velha natureza tem que ser impiedosa. Há uma frase que diz assim: você tem que ser impiedoso, você tem que ser intransigente com o seu próprio pecado e paciente com o pecado do outro. A gente geralmente faz o contrário, né? A gente geralmente é paciente com o nosso pecado e intransigente com o do outro. É o contrário. Nós temos que ser impiedosos com a nossa carne. Era exatamente isso que acontecia na crucificação no mundo grego-romano. A crucificação não era algo agradável, era reservada para os piores criminosos. Era impiedosa, era um tipo de morte impiedosa que demonstrava toda a violência, toda a forma de se punir aquele mal, aquele crime, daquele jeito. Nós temos que fazer a mesma coisa com a nossa carne. Sermos impiedosos, não darmos espaço para ela, não damos permissão para que nenhuma dessas obras citadas aqui, de alguma maneira, comece a brotar ou comece a agir em nossas vidas. Segundo, essa rejeição à carne ela é dolorosa. A crucificação era uma pena de morte intensamente dolorosa. Era uma dor muito grande para aquelas pessoas que morriam ali. Isso quer dizer que crucificar a nossa carne vai doer. Sabe por que pessoas que fazem cirurgia bariátrica muitas vezes têm depressão? Porque eles estão crucificando a carne. Da glutonaria. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, quando abandonam a pornografia, também têm depressão? Porque estão crucificando a carne. Sabe, muitas vezes, aquele marido ou aquela esposa que sabe que tem que abandonar o amante, sabe que fez o certo, mas mesmo tendo feito o certo, depois de ter feito o certo, sente um pesar, uma tristeza, uma falta daquilo, porque está crucificando a carne. Dói. Os nossos pecados, a grande parte deles, nós acostumamos com eles desde a nossa infância. E tirar da nossa vida, dói, ele é parte da gente, dói isso. É como se estivesse arrancando um órgão do nosso corpo. Dói, mas é necessário essa dor. O caminho da transformação e da mudança passa pela dor. Terceiro, essa rejeição tem que ser decisiva. A morte por crucificação era uma morte lenta, mas ela era certa. Geralmente os criminosos ficavam pregados na cruz e ficavam soldados por perto ali para não permitir que eles, de alguma maneira, tentassem sair dali. Eles ficavam vigiando até que eles morressem. Demorava às vezes.
mas era uma morte certa. A crucificação da carne, ela é lenta, mas se você caminhar por esse caminho, ela é certa, mas é lenta. Você não vai crucificar o pecado da bebedice de uma hora para outra. Você não vai crucificar o pecado sexual de uma hora para outra. Você não vai crucificar a sua ira de uma hora para outra. A sua maledicência de uma hora para outra. Isso é algo que vai acontecer no decorrer da vida. Mas você precisa dar passos certos, vigorosos e constantes de crucificação. E não voltar atrás. Mas não é uma hora para outra. Leva um tempo. Então a chave da santidade reside em quê? Na determinação. O problema é que a gente é impaciente. A gente vive numa sociedade imediatista, que tudo é feito no micro-ondas, né? Então é tudo muito rápido. E a gente, até com o nosso pecado, a gente é impaciente. A gente quer mudar de uma hora para outra. Às vezes a igreja é impaciente, às vezes nós, líderes, somos impacientes. E a gente não quer a caminhada. Porque a caminhada com aquele que luta contra o pecado, ela é difícil. Ela é dolorosa. Ela é angustiante. E a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa seja curada no final de semana. A gente quer que a pessoa seja curada no êxtase, de uma hora para outra. Só que a Bíblia não nos aponta nessa direção. O texto que nós lemos não nos aponta nessa direção. O que mais? Então Paulo fala que nós devemos crucificar a carne. Como é que eu crucifico? Não alimento a carne. Vocês já sabem quais são os seus pecados relacionados aqui, contra os quais você luta. O que você tem que fazer é alimentá-los. E mortificá-los, como com as disciplinas devocionais. Vida de oração, leitura das escrituras, culto comunitário, participar dos sacramentos. Você vai crucificando a sua carne. Mas não só isso. Eu preciso andar no Espírito. Né? E aqui Paulo vai nos dar duas atitudes para com o Espírito. No versículo 18 ele fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Esse é o mesmo verbo usado para pastoreio. Pastoreio de ovelhas, pastoreio de gado. É o mesmo verbo usado para escolta do prisioneiro. Então é o mesmo verbo usado quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Então o que ele está querendo dizer é que o Espírito Santo ele vai nos guiar, vai nos carregar. Ele vai à frente e vai nos liderar em uma trajetória. Ele é o nosso líder, ele vai tomar iniciativa. Então quando você estiver acomodado, ele vai te empurrar. Quando você estiver acomodado, a gente está tudo bem, ele vai permitir que alguma coisa aconteça ou te levar a algum lugar para você ser empurrado no caminho de santidade, para promover o aperfeiçoamento. Porque ele é o nosso líder. Ele vai nos pressionar com gentileza. E nós devemos nos submeter à sua orientação e controle. Ele vai nos conduzir pelas tentações e provações da vida e vai nos dar as ferramentas necessárias para passarmos por elas. Mas há também uma atitude nossa. Ele fala, se vivemos no Espírito, né? Se somos guiados pelo Espírito, andemos também no Espírito. Aí aqui é nosso lado de fazer aquilo que Deus quer que façamos. O verbo dar aqui, ele nos dá a ideia de pessoas colocadas em uma fila. Na verdade, ele está querendo dizer que devemos andar alinhados pelo Espírito. Quem aqui já serviu, sabe o que é a ordem unida. Na ordem unida, exatamente isso acontece. Você tem que andar alinhado conforme os outros, né, que estão ali naquele grupamento. Então, quem já assistiu o desfile militar, por exemplo, o que eles fazem ali é a ordem unida. Os mesmos movimentos, na mesma direção, no mesmo tempo. É exatamente isso que ele está dizendo. Nós devemos andar alinhados, em ordem unida, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, há uma regra, há um padrão a ser seguido. Essa regra, esse padrão é definido pelo próprio Espírito Santo. Então, andar no Espírito é andar ao longo do caminho, de acordo com a linha que o Espírito Santo mesmo estabelece para nós. Devemos rejeitar qualquer outro caminho para andar. Agora, então, se deixar viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, pastoreado pelo Espírito e andar no Espírito, deve ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. Ao nosso trabalho, às nossas amizades, aos livros que lemos, a oração que fazemos, vida na igreja, com quem nos casamos, onde moramos,
quando meditamos nas Escrituras, quando participamos dos sacramentos, não basta apenas eu me submeter passivamente, ou achar que estou me submetendo passivamente ao controle do Espírito. Eu preciso andar no caminho definido pelo Espírito. É isso que Paulo está nos orientando. Então ele fala, primeiro, há uma luta dentro de todos nós. Os crentes têm uma luta entre a carne e o Espírito. Segundo, como é que eu percebo alguém que está sendo dominado pela carne? Pelas suas obras. Como é que eu percebo alguém que está andando no Espírito? Por esses frutos, por esse fruto, né? Por essas atitudes. Como então eu faço para desequilibrar e para de alguma maneira mortificar a carne que há dentro de mim, que está lutando ali contra o Espírito? Como é que eu faço isso? Eu faço não alimentando as obras da carne e tendo atitudes de mortificação dessas obras. Como que eu mortifico? Eu mortifico me deixando ser guiado pelo Espírito. Mas como que eu vou ser guiado pelo Espírito? Ele me diz na palavra. Ele me diz como é o marido que eu tenho que ser. Ele me diz de que forma eu tenho que ser uma esposa, de que forma eu tenho que ser um filho, de que forma eu tenho que ser um trabalhador, um amigo, assim, para todas as áreas da vida. E eu ando conforme essa linha traçada pelo Espírito. Em fazendo isso, haverá mortificação da nossa carne. Um projeto empurrado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito e com as ferramentas dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vimos aqui que as obras da carne são muitas e más, e que o Espírito Santo é agradável e desejável. Eles estão em constante conflito. Nós não conseguimos fazer o que desejamos. Qual é o nosso dever? Crucificar as obras da carne, rejeitar os seus caminhos maus e andar pelo Espírito, adotando os seus caminhos. Essa vitória está ao alcance de todos nós, porque em Cristo todos nós começamos o processo de mortificação da carne. Então o que eu quero que você faça é reservar um tempo do seu dia, da sua semana, para pensar nessas verdades. Deixe a carne pregada na cruz. Não brinque com os pregos que a estão fixando na cruz. Não tire os pregos da carne. Se ela sai da cruz, ela vai tentar te dominar. Deixe a carne pregada na cruz. Tenha uma vida centrada na cruz, na habitação de Cristo. Permita que Ele possa agir nas suas palavras e ações. Não são mais os seus alvos que motivam você a viver, mas a graça de Deus. E aí você me pergunta, e se eu falhar? E se nesse processo de mortificação da carne eu cair? E voltar ao estágio de antes? O que eu faço? Primeiro, eu preciso dizer para vocês que nós falhamos todos os dias. Pois o pecado ainda permanece em nós. Jesus quebrou o poder do pecado, mas a sua presença ainda está em nós. Ainda há uma guerra. E não se surpreenda com isso. Nós não somos perfeitos. Então, diante da minha queda, o que eu faço? Não vá para o extremo de se afundar em culpa. E não vá para o extremo de desculpar o seu pecado. Admita o seu pecado, confesse o seu pecado a Deus e a quem contra quem você pecou e se arrependa. O pecado não vai surpreender Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. A cruz nos oferece liberdade e perdão. Ele pregou os pregos, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos andar em liberdade, pelo Espírito e não mais pela carne. Então, se você fracassar, mantenha sua visão em Cristo e na obra de Cristo. Corra para o seu Senhor, não para longe dele. Tem gente que começa a andar no pecado e começa a passar da igreja, aí começa a se isolar. Está correndo de Cristo ao invés de correr para Cristo. Vai se deixar dominar pela carne, ao invés de lutar contra ela. Receba o perdão que você tem em Cristo Jesus. Erga-se. Levante. Sabendo que cada vez que você falha, você pode experimentar a identidade daquele que está em Cristo Jesus. Cada fracasso lembra a razão pela qual Ele morreu. Cada confissão lembra do perdão que somente a cruz pode nos dar. Não desista da caminhada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te louvamos pela tua santa palavra. E pedimos, Deus querido, que nessa luta ferrenha
terrível, intensa que há dentro de nós. Que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos ajude a mortificar a carne, e que o Espírito Santo que habita em nós, cada dia mais, venha ser revelado através das nossas obras. Nós agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe e oriente. E isso, meu Pai querido, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.